Ah, opa, tu me fez parar a gravação? Não, agora tá. Pronto, a gravação foi iniciada. Eu pensei que tava gravando. Pronto, agora tá certo, né? Bom, voltando, né? Falando sobre o negócio jurídico, a validade de todo negócio jurídico deve obedecer à regra do artigo 104 do Código Civil. O que diz o artigo 104? Para o negócio jurídico ser válido, precisa ter o agente capaz. O que é agente capaz? Agente capaz é aquele que é absolutamente capaz, que ele já é plenamente capaz, no sentido de que já é mais de 18 anos, ou então, se ele for menor de 18 anos, ele precisa estar ou representado, que é nos casos do absolutamente incapaz, ou ele precisa estar assistido, que é no caso dos relativamente capazes. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, isso ofende a lei, porque a lei exige que tenha essa capacidade civil. E aí o negócio jurídico não acontece. Não é válido do ponto de vista jurídico. Só preencher, sendo o agente capaz, preencher os requisitos legais, o negócio já está válido? Não, precisa ver que objeto é esse. Que objeto é esse contrato? Porque vocês vão observar que nos contratos, deixa eu pegar aqui, vocês vão observar que nos contratos sempre tem um sujeito das obrigações, né? Um sujeito ativo, que geralmente é o credor da obrigação, é aquele que tem direito a receber, e do outro lado tem um sujeito passivo da obrigação. Isso aí vocês vão estudar em Direito das Obrigações, no âmbito da Direito Civil 2. Vocês têm o sujeito passivo. Sujeito passivo. Sujeito passivo é aquele que deve alguma coisa para o credor. Então, é o devedor. Tá? E qual é essa alguma coisa que está em jogo aqui? É a prestação. O que é essa tal de prestação? A prestação é exatamente o objeto da obrigação. Essa prestação, ela é uma obrigação, ou ela é uma obrigação que vai estar lá, ou ela é uma obrigação de dar, por exemplo, pagar. O devedor se obriga a pagar o valor de R$ 1.000 no prazo de 30 dias. Pronto, é uma obrigação de dar, no sentido de pagar. Dar para quem? Para o credor. Ou pode ser uma obrigação de fazer. O devedor se obriga a pintar a casa do credor no prazo de 30 dias. Então, é uma obrigação de fazer, né? E tem também uma obrigação de não fazer. Não fazer. O artista lá do BBB, do Big Brother, assinou um contrato de não dar entrevista para outra emissora durante um ano, se não for a emissora Rede Globo. Então, ele fez um contrato de não fazer, uma obrigação de não fazer. Tá, essa prestação que o devedor deve dar para o credor, ela tem que ser uma prestação, segundo o artigo 104 do Código de Processo. Aí você olha, do Código de Processo, não, do Código Civil, aí você olha lá o objeto, né? O objeto desse negócio tem que ser lícito. O que é um objeto lícito? Desculpa o barulho, viu? Está acontecendo aqui. Se for um objeto, o que é um objeto lícito? O objeto lícito é aquele que é de acordo com o direito. Então, por exemplo, se esse aqui é uma obrigação de dar 10 quilos de maconha, isso aqui já não pode, já é contrário ao direito. Uma obrigação de fazer assassinar alguém, um contrato de pagamento para matar alguém, não pode, né? Então, ou seja, a obrigação tem que ser lícita, o objeto tem que ser lícito. Lícito significa de acordo com o direito.
Vou botar preto aqui. Só isso resolve? Não. Precisa também que o objeto seja possível. Como assim possível, professor? Sim, possível de ser dado, possível de ser feito ou possível de não ser feito. Então, você não pode fazer um contrato em que o devedor vai trazer o mar de Barra Grande para Teresina, né? Você não tem como. Isso é impossível. É uma obrigação que não é possível. Então, esse contrato não é válido. Esse contrato não é lícito, não é de acordo com a lei. Por quê? Por quê? Porque a prestação, que é o objeto que gere essa relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, a prestação é uma prestação impossível. É um terreno na Lua, né? Então, fulano vendeu um terreno na Lua e agora está entrando, não pagou, não deu, né? Agora o credor entrou na justiça para cobrar o devedor que ele quer o terreno na Lua que ele vendeu. Bom, o devedor enganou, né? O credor, porque isso não pode, é impossível. Então, o objeto tem que ser possível, tá? Pronto, né, pessoal? Tá resolvido, né? O negócio jurídico tá feito, né? Não. Ainda precisa observar a forma. A forma. O que é essa história de forma? Os negócios jurídicos, eles não têm forma determinada. Em regra, eles não têm forma determinada. Então, um contrato de locação, ele tanto pode ser um contrato escrito quanto um contrato verbal. Tem valor? Tem. Um contrato de empréstimo pode ser tanto um contrato escrito, assinado, quanto pode ser também um contrato verbal. Por quê? Porque o artigo 104, quando fala da forma do ato, diz o seguinte: a forma tem que ser a que a lei prevê, por isso que está escrito aí, forma prescrita em lei, ou então a forma não proibida em lei. Então, a regra geral é que os atos dos negócios jurídicos não precisam de forma solene. Essa é a regra geral. Não precisa de forma solene. No entanto, aí vem as exceções. No entanto, para alguns negócios jurídicos, a lei assegura uma forma solene. Exemplo, a gente até trabalhou várias vezes esse exemplo. Exemplo, contrato de compra e venda, contrato de compra e venda de imóvel, de imóvel. Você já sabe que é um bem imóvel, né? A gente já estudou sobre bens na última aula. Então, para este tipo de contrato, a lei estabelece que tem que ser por escritura pública. Não pode ser por escrito particular. Não pode ser por escrito particular. Tem que ser por escritura pública. Entenderam? Não pode ser por escrito particular. Tem que ser por escritura pública. No entanto, tem uma exceção. Para imóveis de até 30 salários mínimos, deixa eu ver aqui qual é o artigo. Toda vez eu me esqueço desse artigo. Artigo 108. Olha lá o artigo 108. Tem uma escritura, tem uma exceção que é quando o imóvel for maior, o valor dele, né? O valor do imóvel, for maior do que 30 salários mínimos. Quanto é o salário mínimo? 1.045, né? 1.045? Quem confirma aí o valor do salário mínimo?
Então, na data da venda, quem pode confirmar o valor do salário mínimo, por favor? Então, na data da venda, Professor Breno, 22. 1032, 1042, 32. 1032, né? Então, você multiplica 30 vezes 1032, tá? Você multiplica 1032, né? Aí você multiplica isso, né? Dá algo em torno de 30 e poucos mil reais, né? Aproximadamente 30 mil reais. A gente sabe que tem casas que valem muito mais do que isso, né? Então, se a casa valer mais do que isso, do que esse valor, 30 e poucos mil reais, a escritura pública é da essência do negócio. O que que significa? Se não fizer por escritura pública, aquele contrato de compra e venda não é válido. Por quê? Porque é um bem imóvel e o bem imóvel, a, Aqui está o resultado da sua busca. Eita, ela já abriu aqui. Tá achando que eu estou procurando alguma coisa. Então, trata-se de bem imóvel. Olha o izinho bem aqui na frente, ó. Imóvel, tá? Trata-se de bem imóvel, trata-se. Então, tem que ser por escritura pública. Então, se você for consultado por algum familiar seu, para você fazer um contrato, faz um contrato aí de compra e venda, que eu quero comprar uma casa, quero comprar um terreno, quero comprar. Aí você olha assim, vale quanto esse terreno? Qual é o valor desse terreno? Qual é o valor desse negócio? Né? Qual é o valor? Aí é X. Aí você olha a regra do artigo 108. Se o imóvel for até 30 salários mínimos, que dá 30 e poucos mil, você não precisa fazer escritura pública. Você faz o contrato normal, um contrato particular, né? Por que tem esse nome público, escritura pública? É porque esse nome, escritura pública, é porque ele é feito de forma solene, onde? Lá no cartório, né? Lá no cartório. O cartório do ofício extrajudicial. Aí tem que ver lá qual é o bairro, se lá no bairro tem esse cartório ou o cartório mais próximo. Tem que ser um cartório do ofício extrajudicial, no qual o credor e o devedor, ou seja, o comprador e o vendedor, né? Comprador que está comprando e vendedor que está vendendo, declaram solenemente na frente do tabelião que estão fazendo esse contrato de compra e venda. E fazem isso, e o tabelião faz isso, documenta isso através de uma escritura, que chama, né, escritura pública. O tabelião vai cobrar por essa escritura pública. Tá? Isso é um vamos dizer, motivo pelo qual muita gente não faz a escritura pública. Por quê? Porque o tabelião vai cobrar e porque as pessoas não querem gastar dinheiro, querem só comprar mesmo o bem e não querem cuidar dessa parte de papelada. Bom, cada um assume as consequências por si, né? Porque a lei está dizendo que o artigo 104 diz que o negócio jurídico, para ser válido, ele precisa de quê? Ele precisa de agente capaz. Então, todos os dois, comprador e vendedor, eram pessoas capazes naquele dia, não tinha ninguém interditado, não tinha ninguém doente, nem era pródigo, nenhum era índio que precisava de assistência da FUNAI, nem era menor de 16 anos. Então, todo mundo era capaz ali naquele negócio. O objeto, aqui, ó, o agente era capaz, o objeto era lícito, uma compra e venda de uma casa é lícito, né? Não é proibido, né? É lícito, você não estava comprando uma plantação de maconha, né? Você estava comprando uma casa, né? Se fosse uma plantação de maconha, era ilícito, né? Por isso aí ia entrar na história. Então, o objeto é lícito, o objeto é possível do vendedor entregar essa casa? É possível. Não, é possível ele ir no cartório declarar que vendeu, isso é possível. A forma.
a forma desse contrato de compra e venda, a lei estabelece uma forma solene? Bom, aí é a pergunta. A regra geral é que os negócios jurídicos não têm forma solene, salvo se a lei estabelecer. Então, a lei estabelece sim, no artigo 108, que a escritura pública é da essência dos contratos de bens imóveis. Veja aí o artigo 108. A escritura pública, portanto, é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou a renúncia sobre direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo do país. Então, se você for chamado para fazer um contrato de compra e venda de um familiar seu, você já tem que observar quanto custa esse imóvel, qual é o preço desse imóvel. Se for maior do que 30 salários, você diz, olha, não tem jeito, temos que fazer por escritura pública. Aí você liga para o cartório, agenda um dia, uma hora, com tabelião, para ir lá o comprador, o vendedor, e aí eles declaram na frente do tabelião que estão fazendo essa venda. Lembrando que esse é o passo 1, né? Tratando-se de compra e venda de imóveis, ainda tem o passo 2, o segundo passo, que também tem que pagar, que é fazer o registro desse contrato. A gente até já viu isso, né, no cartório de registro de imóveis. O cartório onde você faz a escritura pública pode ser até um ofício extrajudicial qualquer, é só para dar solenidade àquele ato. Mas o registro dessa escritura pública, esse escritura pública bem aqui, tem que ser registrada no cartório de livros de imóveis, lá no livro da matrícula do imóvel. Todos os imóveis têm uma matrícula, e aí lá na matrícula tem que ser registrada essa escritura pública. Se você não fizer isso, primeiro, o contrato não tem valor jurídico, tá? Não tem. Se o imóvel for acima de 30 salários mínimos, a escritura pública é necessária. Se você não fizer na escritura pública, o contrato não é válido, de acordo com o artigo 104. Não tem validade. E aí o imóvel a partir de 30 salários, você fez a escritura pública, mas não fez o segundo passo. Então, o contrato é válido como prova de que ele aconteceu, só que ele não é prova de transferência da propriedade. Por quê? Porque falta a segunda parte, que é o segundo passo, que é ir lá no cartório de registro de imóveis e fazer o registro, né, da escritura pública. Bom, se você for chamado a fazer um contrato, você tem que observar o artigo 108, 104, que são os requisitos básicos, e, aliás, de todo esse artigo aí, gente, do 104 para frente, né? Gente, a gente começou no artigo 1º, olha, a gente já está no 104, né? Do 104 para frente, até o 200 e alguma coisa, esses 100 e poucos artigos aí que vocês vão ter que trabalhar, é tudo sobre as regras gerais sobre o negócio jurídico. Então, assim, a forma, ela o objeto precisa ser lícito, o objeto precisa ser possível, e a forma não pode ser, tem que ser a forma prescrita pela lei. Se a lei não prescrever nada, por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, de bem imóvel. Eu quero fazer um contrato de compra e venda de um computador, de um notebook. Professor, eu preciso ir na escritura pública, fazer isso no cartório? Não. Por quê? Porque a lei não diz isso. A lei fala isso para imóveis. Para móveis, não. Então, você pode fazer um contrato de compra e venda de um notebook, de um computador, de um celular, sem problema nenhum. Pode fazer um contrato por escrito particular. Pode fazer verbal. O verbal, você vai ter um problema, porque quando você for mais adiante aí, no artigo, deixa eu ver aqui onde é que está, no artigo... Deixa eu só puxar aqui. Do artigo 212 para frente, que trata de um assunto muito interessante para você como advogado, que é como você prova os atos jurídicos. Como é que você prova o negócio jurídico, o fato jurídico? Como é que você consegue provar? Aí, ó, tem no artigo 212 tem uma lista de formas de que você consegue provar. Veja, se você tiver... Veja que como é que você prova?
Às vezes os alunos me perguntam, professor, o contrato ele só vale se for por escrito? Não. Contrato verbal vale também. O problema é exatamente a prova. Como é que você vai provar isso? Porque o Código Civil estabelece uma relação de provas. Primeiro é a confissão. Confissão. Né? O devedor confessa que tem essa obrigação para com você, credor, confessa, pronto, está resolvido. Se ele confessa, ele resolveu, você não precisa de documento nem nada. Mas o problema é que ele pode negar, né? E aí, se ele negar, ou se ele simplesmente ficar calado, não falar nada, se ele negar, você vai precisar de documento. Documento. Olha aí o artigo 212. Você vai precisar de documento. E aí, nessa hora, era muito importante que você tivesse um contrato escrito. Muitas das vezes é o tal do barato que sai caro. As pessoas não vão atrás de um advogado para fazer o contrato todo direitinho, na esperança que tudo corra bem, né? Na obrigação. Mas vai que o devedor descumpre e você tem que entrar na justiça, tem que questionar aquele contrato. Como é que fica se você não tem o documento? Por isso que um advogado, ele precisa logo documentar, porque você tendo um documento em mãos fica muito mais fácil. Então, mesmo se for um contrato de locação, que você faça um contrato de locação, compre lá na gráfica, na papelaria, aqueles modelos, né, padrão, de alguma forma você tem que documentar. Ou assim, peço para ele dar uma declaração de que nessa data está assumindo o contrato de locação do imóvel, põe o preço, o valor direitinho, alguma coisa escrita onde você assina, ele assina, de preferência duas testemunhas assinam para evitar que não haja coação, alguma coisa assim. Terceira forma de você provar que um negócio jurídico existe. Testemunha. Testemunha. Então você vai precisar de testemunha para... Olha, mas isso aqui, se ele não confessar, tá, gente? Se ele não confessar, porque se ele confessar, você não precisa do resto. Ele confessou a obrigação de dar, fazer ou não fazer, confessou. Tá lá, ele confessou o prazo, ele confessou o valor, ele confessou tudo, confessou. Então, pronto, eu não preciso. Eu vou olhar documento para quê? Eu vou chamar a testemunha para quê? Se ele já confessou, né? Então, preste atenção que a confissão ela é muito importante, né? Tem alguns escritórios de cobrança, quem trabalha com cobrança, trabalha isso aqui, mas isso aqui, né? Confissão com documento. Faz um termo de confissão de dívida. Às vezes o credor nem tem mais a nota promissória, não tem mais o cheque, mas o devedor confirma aquela dívida, aí eles chamam lá no escritório de cobrança e fazem assinar um documento chamado confissão de dívida, né? Termo de confissão de dívida. Não sei se vocês já ouviram falar. Aí você está juntando esse com esse, né? A confissão mais o documento. Outra forma de você provar que um ato existe, a presunção. Presunção. Né? Existe uma presunção de validade, por exemplo, alguns atos têm presunção de legalidade, legitimidade e tal. Presume-se, aqui ó, presume-se que quem fez uma escritura pública, presume-se que o tabelião observou tudo dentro da lei, o tabelião colheu o depoimento, a declaração e tal. Presume-se, né? Mas pode acontecer de não ter acontecido nada disso, de ser só um papel mesmo, o tabelião nem ouviu ninguém, chegou lá e já estava pronto o documento, foi só para assinar, ou seja, há uma presunção de que a coisa está tudo dentro da lei, né? Uma presunção legal, mas pode ser derrubada essa presunção, né? Tendo em vista que muitas das vezes a coisa não acontece do jeito que é para acontecer. E última forma de você provar alguma coisa de acordo com o artigo 212, através de uma perícia. Como é que você prova que o limite dos terrenos, como é que você prova que o terreno aqui, esse vizinho aqui, o limite é aqui,
e ele está invadindo aqui, ele está entrando 1 metro no terreno do seu cliente. Como é que você prova aqui esse excesso aqui? Como é que você vai provar? Né? Não adianta, não adianta, tem algumas provas que não... Dá vontade de espirrar. Espirrei. De novo, desculpe aí. Como é que você vai provar esse excesso aqui? Entendeu? Não adianta você chamar 10 testemunhas e olhar assim, não, realmente, ele entrou 1 metro. Não adianta. Como é que eu vou dizer exatamente que ele entrou 1 metro no terreno do vizinho? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma medição aqui, ó. Tem que fazer uma medição. Quem vai fazer essa medição? É você, advogado? Ou você vai contratar um engenheiro, fazer uma perícia para o engenheiro fazer toda a medição do terreno, as anotações de responsabilidade técnica, tudo direitinho, croquis e tal, e provar que o vizinho entrou aqui 1 metro. Obviamente você vai precisar de perícia, né? Você vai precisar de uma perícia para... lembrando que essa perícia custa dinheiro, né? Você vai pagar o perito para fazer essa perícia e para demonstrar judicialmente que você está com a razão, né? Que o seu cliente está com a razão, que o vizinho entrou aí 10 metros, 1 metro lá no seu terreno. Então, muitas das vezes, a perícia ela vai ser necessária. Um outro exemplo de perícia para provar paternidade, DNA, né? O que é o DNA? DNA nada mais é do que uma perícia que é feita para investigação do material genético. Então, pega o material genético do suposto pai, compara com o material genético do suposto filho. Isso aí é um perito que faz isso, né? Um perito, um bioquímico, perito médico, bioquímico, biomédico, né? Faz essa análise e chega a um resultado, né? De probabilidade. De probabilidade. Porque ele não vai atestar se é ou não é, porque ele, assim, ele não esteve lá, não participou do ato, né? O perito não, ele sempre vai trabalhar no campo das probabilidades, né? Ele vai dizer, há uma probabilidade desse suposto pai aqui ser filho desse pessoa aqui, há uma probabilidade superior a 99,9999999%. Entendeu? Mas ele nunca vai dizer assim, fulano é o pai, né? Vai que cria um exame mais moderno aí e descobre que não é mais, né? Na verdade, por isso que sempre quando você lê um exame de DNA, quando você for olhar, a perícia ela sempre trabalha no campo das probabilidades. E quanto mais 9 tiver aqui, quanto mais 9 tiver depois da vírgula, significa que o exame foi mais preciso, tá? Se tiver 2, 9, foi menos preciso. Se tiver 3, foi mais. 4 foi mais, e assim sucessivamente. Quanto mais 9 tiver, significa que o exame foi mais detalhado, né? Vamos dizer assim, mais preciso. Ok, gente, aqui, ó, o artigo 104, agente capaz, objeto lícito, se o ato jurídico observar tudo isso, né? Agente capaz, objeto lícito, possível, a forma. Então, o ato é válido, né? É válido. Aqui a forma aqui uma seta para cá. A forma é o terceiro requisito, né? Então, o primeiro requisito é o agente capaz, segundo requisito é o objeto, o terceiro requisito é a forma. Tá? Tem que ser observado tudo isso daí. Se não for observado, vai ser inválido, de acordo com o artigo 104. Beleza? Pode acontecer que esse ato jurídico, o normal, é que quando ocorre essa
esse negócio jurídico aqui, ó, esse negócio jurídico aqui, sujeito ativo, sujeito passivo, credor, devedor, uma prestação de dar, fazer ou não fazer, o normal é que a vontade desse pessoal aqui seja livre. A vontade deles seja livre. Eles façam o negócio com a vontade livre, ninguém está pressionando, né? E consciente. Vontade livre e consciente. Porque parece óbvio isso, né? Porque tem algumas situações que acontecem, o que a gente chama de vícios. Vícios do negócio jurídico. O que são esses vícios do negócio jurídico? É porque o negócio está viciado, não está do jeito que era para estar, né? O normal era para ser a vontade livre e consciente das pessoas, mas pode acontecer de a vontade ter sido viciada, por isso que chama vício, tá? A vontade pode ter sido viciada, e tendo a vontade sido viciada, esse negócio jurídico aqui, ele tem que ser nulo ou então anulado. Alguma coisa vai acontecer com ele, para que ele não seja válido por conta do vício que ele carrega, né? Quais são esses vícios? Se você puxar aqui, esse material está todo na apostila, tá? Estou fazendo um resumo aqui para vocês. Se você puxar aqui no artigo, deixa eu puxar aqui. Pronto. Se você puxar aqui no artigo 138 e seguintes, 138 seguintes, você vai ver os vícios do negócio jurídico, tá? Primeiro vício do negócio jurídico é o erro. Como é que funciona o erro? Bom, o erro é que eles assinaram esse negócio aqui, mas o devedor pensou que estava assinando um contrato de compra e venda do carro. Ele pensou que ele estava assinando um contrato de compra e venda. Ou do imóvel. Vamos colocar um imóvel abaixo de 30 salários mínimos. Ele pensou que estava assinando um contrato de compra e venda, parcelado. E, na verdade, o credor tinha colocado no papel que ele estava assinando era um contrato de locação. Tem muita diferença, né? Um contrato de compra e venda parcelado por mês, a pessoa pagar R$500 todo mês, a título de locação, ou um contrato de compra e venda, a pessoa pagar R$500 todo mês, também seria de compra e venda, né? Teve uma pessoa que questionou na justiça exatamente esse caso, que o acordo delas duas, eram duas senhoras, o acordo delas era de que era um contrato de compra e venda. Só que no papel ficou contrato de locação. Essa pessoa aqui, a devedora, né, que estava pagando as prestações, ela já tinha pago anos e anos, ela estava pagando as prestações, R$500. Algo em torno de R$500 a prestação. Ela estava anos e anos pagando na crença de que ela estava comprando o imóvel. Só que o credor tinha colocado no contrato que era locação. Então veja, a pessoa, o devedor assinou em erro. Ele assinou esse papel em erro. A vontade dela, no caso, era compra. E, na verdade, ela assinou uma outra coisa, locação. Professor, mas ela não tem que assinar, ela não tem que ler, não sei o quê. Mas veja, se ela consegue demonstrar que estava tudo ajustado para ser uma compra, e que só na hora de assinar a pessoa botou lá
nas entrelinhas lá que o valor pago pelo devedor e tal era a título de locação. Cabe discussão judicial justamente porque o erro ele vai permitir a anulação desse negócio jurídico, justamente porque o devedor assinou em erro, né? Ele queria assinar um contrato de compra e venda e assinou um contrato de locação. O erro está no artigo 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144. Tá bom? Esse é o erro. O erro está mais ligado com a ignorância, né? A pessoa era ignorante e muitas das vezes não sabe ler ou não compreende aqueles termos, né? Termos jurídicos e tal. Enfim, o erro é possível de acontecer e ele vicia um negócio jurídico. O próximo vício é o dolo. O que é o dolo? Né? O dolo a gente já sabe, né? O dolo é aquela vontade de prejudicar o outro, né? O dolo é a vontade de prejudicar o outro. Então, houve uma enganação, houve uma vontade deliberada de enganar, né? Quando existe isso no dolo, quando existe isso, uma vontade intencional de prejudicar aquela pessoa, no caso é o devedor que foi prejudicado ali na obrigação, né? O devedor pode questionar, dizendo que houve dolo no contrato. Ele entra com pedido de anulação desse negócio, porque ele só assinou porque o dono mentiu, falou que ele só comprou o carro porque o dono disse que o carro nunca tinha sido batido, nunca tinha sido refeito o motor, que estava tudo ok. E aí depois ele descobriu que era mentira, que era tudo mentira, que ele falou isso só para enganar, né? Então, quando existe isso, o dolo é a intenção de prejudicar o outro, ele quis lesar, né? A pessoa que estava lá de boa fé, esse exemplo aqui do carro, né? Do carro batido, a pessoa prejudicada pode entrar pedindo a anulação do negócio, de acordo com o artigo 145, pode entrar pedindo a anulação, dizendo que ele foi prejudicado, que o outro lá mentiu, e mentiu com o propósito de prejudicá-lo, né? Ou seja, quando a gente quer o resultado de um ato ilícito, a gente pode praticar ele com dolo. Então, o dolo é a forma de anular esse negócio, né? É um vício, porque a vontade estava viciada, o devedor acreditou que estava comprando gato por lebre, né? Como diz o ditado. Então, o próximo vício é a coação. Vocês acompanham aí no Código Civil de vocês a coação. Coação está no artigo 151, né? Coação, como o nome já está dizendo, né? Você foi forçado, né? Forçado a fazer aquele negócio, né? Você foi coagido, né? Sob ameaça. Você só assinou aquele negócio, só assinou aquele contrato porque você está sob ameaça, né? Então, essas declarações de negócio jurídico feitas sob coação, elas vão ser anuladas. Elas vão ser anuladas justamente porque a vontade estava viciada. A pessoa praticou com coação, né? Com coação. Estava colocando em risco ou ele próprio ou a pessoa da família, né? O próximo vício é o estado de perigo. O estado de perigo, você imagina assim, tem alguém, lembra do estado de necessidade? Alguém para salvar a vida de outro, inclusive pode até matar para salvar a sua própria, né? O estado de perigo é alguma situação assim anormal. A pessoa está com um filho no hospital
e o médico cobra um valor absurdo para fazer a cirurgia e ele está desesperado e pega e vende a casa, a única casa que ele tem, que valeria, sei lá, R$500.000, ele vende pelos 200 mil, que é o que quanto o médico está cobrando pela cirurgia. Quem comprou a casa, né, sabendo de que ele vendeu em estado de perigo, né, está agindo de má fé. Está se aproveitando de uma situação que a pessoa estava em estado de perigo. Então, o que a lei diz nesse caso, né? A pessoa que está em estado de perigo, deixa eu puxar aqui o estado de perigo, para vocês acompanharem aí, o artigo 156, né? O que você tira, né? Aquela pessoa que comprou, ela se aproveitou dessa situação, que você estava em estado de perigo, para salvar alguém da sua família e tal, e tirou vantagem dessa situação. Uma casa que vale R$500.000 foi vendida por menos da metade do preço, porque por uma questão de saúde, né? Para salvar o filho, né? Se o comprador sabia dessa situação, que o filho estava internado, que era uma situação que o médico estava cobrando esse valor, isso aqui e tal, se a pessoa que comprou sabia, ela agiu, como eu falei, né, agiu de má fé, e aí a lei autoriza, no artigo 156, o caso de anular o negócio jurídico, anular esse contrato. O último, não, o próximo, né? Próximo vício é a lesão, estado de lesão. Opa. O estado de lesão, o estado de perigo é uma situação de emergência, alguém tá com risco de vida, tem mais ligado a essa questão de risco de vida e tal, de urgência e tal. Aí a figura técnica é o estado de perigo. Mas o estado de lesão é muito parecido, porque alguém precisa vender algum bem e ele está com uma necessidade urgente de vender. Não é alguma coisa sobre para salvar a vida, não tem nada a ver com questão de vida, mas ele está precisando vender. E alguém sabe dessa situação, que ele está vendendo por uma questão de necessidade, e se aproveita dessa situação e coloca um valor desproporcional. Então, sabe que ele está em estado de necessidade para vender aquele bem, e a mesma coisa, o bem vale 500, ele bota, ó, eu compro se for por 100. Ó, aí a diferença, né? O negócio vale 500, ele comprou por 100. Esse negócio é válido juridicamente? Não. A vontade está viciada, porque aquela pessoa só vendeu por 100 porque ela estava em extrema necessidade, precisando vender, se desfazer daquele bem. Mas houve um ganho desproporcional da pessoa, né? A pessoa ganhou um bem, comprou um bem que vale 500, a pessoa comprou um bem que vale 500, ela comprou por 100. Então ela teve um ganho aí indevido de 400. E o direito não aceita esses usos de má fé, né? Há um princípio, né? O princípio 421 do Código Civil, 422 também do Código Civil, que falam sobre a boa-fé nos contratos. A boa-fé nos contratos. Então, quando você for fazer um contrato, né, você tem que observar o dever de probidade e boa-fé, além da função social do contrato. Então, esse é um típico contrato que a vontade está viciada. Quem vendeu, vendeu por uma necessidade. Obviamente, uma situação normal, ele não iria vender por esse valor aqui. Não iria. Mas como foi uma situação necessária, porque ele estava precisando para alguma atividade, que não tem a ver com salvar a vida, né, de alguém, se tem a ver com salvar a vida, é essa aqui, ó, estado de perigo. Isso aqui tem a ver com vida,
né, para salvar a vida de alguém. Esse outro é outra necessidade que não tem a ver com vida. E aí ocorre uma desproporção. O último vício do negócio jurídico, deixa eu puxar para cá. O último vício do negócio jurídico é a fraude. Fraude contra credor. Credor você já sabe quem é, né? Credor, aqui ó, credor na obrigação, aquela esquema da obrigação aqui ó, tem de um lado tem um devedor, a pessoa que deve a alguém, esse aqui é o devedor, e do outro lado tem o credor. O credor é a pessoa que tem o crédito, né? Devedor é quem tem o débito para pagar e o credor é quem tem o crédito. O que ocorre com essa fraude contra credores? Bom, a fraude contra credores, ela não atinge exatamente o contrato original, aquele contrato ali que a gente está vendo, né? Ele atinge um outro contrato paralelo a esse, porque é assim, o credor está aqui, assinou com o devedor uma obrigação, certo? Quem garante a prestação, você já sabe o que é prestação, né? O que garante a prestação de ser satisfeita, de ser cumprida, é um negócio chamado patrimônio. Patrimônio. E a gente viu na aula passada sobre bens que tudo que integra o patrimônio são bens, tanto bens materiais quanto bens imateriais. Esse são o que integra o patrimônio da pessoa, tá? Bens materiais, como bens imateriais, crédito, dinheiro, tudo isso integra o patrimônio. É esse patrimônio que o credor está de olho, tá? Ele está olhando esse patrimônio aqui. Por quê? Porque quando o negócio não dá certo e o devedor não cumpre a prestação, não cumpre a obrigação, o que vai acontecer? O credor vai para a justiça para obrigar que o patrimônio do devedor seja vendido em leilão e seja pago o credor. Tá? Então, quem é responsável pelo cumprimento da obrigação? É o devedor. Ele pode ser preso por dívida? Não. O direito brasileiro não aceita prisão por dívida. Então, o que faz quando ele não paga a dívida? Quando ele não cumpre a prestação? Quem responde pela prestação é o patrimônio. Quem responde pela prestação é o patrimônio. O que é o patrimônio? É o conjunto de bens e direitos, tanto bens materiais como imateriais. Bom, e o que isso tem a ver com a fraude? Bom, feito esse contrato bem aqui, que é o contrato original, feito esse contrato bem aqui, o devedor já de propósito, já querendo frustrar o descumprimento da obrigação, ele antes de, depois de assinado o contrato, mas antes de chegar o dia do vencimento da obrigação, ele pega o patrimônio dele e transfere para o, vou botar aqui, ele faz um outro contrato, ele sendo o credor, vou botar aqui, ele sendo o credor, e uma outra pessoa sendo um devedor. Vou botar aqui o E, A, B, C, D e E, sendo um devedor, tá? Esse segundo contrato aqui é só um contrato de fraude, é para transferir esse patrimônio para cá, ó. Pega esse patrimônio bem aqui, né, e transfere para esse cara bem aqui, ó, tá? O laranja, né? O patrimônio sai do nome do devedor e passa para o nome desse terceiro bem aqui. Eu vou botar até um T aqui de terceiro. A fraude, ela anula esse contrato aqui, esse segundo contrato, tá? Que é quando o devedor está tentando desviar os bens dele e transfere para um terceiro a propriedade dos bens. Por quê? Porque quando ele se desfez do patrimônio e transferiu todo o patrimônio para esse terceiro aqui, o que ele quer em última análise? Ele quer fraudar
O credor. Ele quer prejudicar esse cara aqui, ó, o credor. Ele quer prejudicar esse cara aqui. Por que quer prejudicar? Porque ele não cumprindo a prestação, o que vai acontecer com o credor? O credor vai buscar o patrimônio. Quando ele for buscar o patrimônio, vai encontrar o quê? Vai encontrar zero, nada. Mas quando ele fez o contrato, quando ele assinou o documento, quando ele fez o contrato de empréstimo, por exemplo, ele tinha patrimônio. O que ele fez com o patrimônio dele? Bom, o que ele fez? Ele desviou e transferiu todo para um terceiro. Tá? Transferiu todo esse patrimônio para um terceiro. Aí o credor entra na justiça alegando o artigo 188. O artigo 188 o credor vai anular esse negócio aqui, esse negócio jurídico aqui, ó. O credor vai anular esse negócio jurídico aqui. Qual é o efeito da anulação desse negócio jurídico aqui? O patrimônio, os bens, né? O patrimônio que estava aqui, os bens que estavam aqui, o que vai acontecer com esses bens? Eles vão voltar, porque foi anulado, né? Eles vão voltar para o patrimônio do devedor. E aí o credor vai poder pegar e se pagar a dívida. Entenderam? A fraude. Fraude contra credor. Alguns negócios jurídicos, eles têm esses vícios aí. Só que tem assim, né? Tem um prazo para invalidar. A lei estabelece o prazo, em geral, de 4 anos para invalidar um negócio jurídico. O artigo 166 e seguintes vai falar sobre a invalidação. O artigo 178 estabelece que o prazo é de 4 anos, tá? Tem 4 anos. Para esses vícios aqui, eles anulam os atos jurídicos, tá? O erro, dolo, coação, estado de perigo, estado de lesão, a fraude contra o credor, eles têm um prazo para poder ingressar. O artigo 178, você está acompanhando aí? O artigo 178 diz que o prazo é de 4 anos, tá? 4 anos. E já que a gente está falando de prazo, né? Prazo de 4 anos, a gente entra no nosso último tema, né? Que é o tema da prescrição. Começa no 189. O que é a prescrição e a decadência? Voltando aqui a nosso esquema da nossa obrigação. Bom, quando o sujeito ativo e o sujeito passivo fazem um acordo sobre um negócio jurídico, sobre essa prestação, que é uma prestação de dar, fazer ou não fazer, surge para esse cara bem aqui, surge para esse aqui, sujeito ativo, um poder de sujeitar esse cara aqui a cumprir essa prestação bem aqui. Esse poder que o credor tem, juridicamente, é chamado de pretensão. Pretensão, tá? Essa pretensão de quê? Pretensão de que o credor se sujeite ao devedor a cumprir essa obrigação. É como se tivesse um vínculo invisível, um laço invisível que une os dois aqui, ó. Certo? É como se fosse aqui, ó, uma ligação aqui invisível entre os dois, e eles estão ligados. Enquanto não cumprir a obrigação, enquanto o devedor não cumprir a obrigação, ele está atrelado ao sujeito ativo, ao credor. Vocês, no caso, assinaram um contrato de prestação de serviços educacionais com a universidade. Então, no caso, vocês estão aqui, nessa figura bem aqui, né? Vocês estão aqui, a faculdade está aqui, nessa figura aqui, e aí existe um laço
invisível aqui, um vínculo invisível que liga vocês dois estão ligados. Quando é que rompe esse laço? Quando é que termina esse laço? Quando termina? Chuta aí, quando é que termina? Quando é que você fica livre desse laço com o sujeito ativo, tá? Com o sujeito credor? Quando é? Simplesmente quando você paga a prestação, quando você paga a obrigação, né? Prestação não é aquela prestação do carnê, não. Prestação é um nome genérico que fala que é o objeto da obrigação, é a prestação. Que pode ser uma prestação de dar, fazer ou não fazer. No caso de vocês, é uma prestação de dar, aqui. Dar no sentido de pagar. No tocante à obrigação de pagar os serviços. Obviamente, é uma via de mão dupla, né? Porque a faculdade também é devedora no tocante a prestar os serviços, né? Pode acontecer no mesmo contrato terem obrigações de credor e devedor ao mesmo tempo. Mas vinculando só essa questão de devedor, esse vínculo aqui que liga vocês ao credor, ele só se desfaz à medida em que é paga a prestação, em que ocorre o pagamento da prestação. Beleza. Enquanto isso não acontecer, o credor tem a pretensão de sujeitar o devedor a cumprir a obrigação. Qual é a obrigação, professor? É a prestação que ele se comprometeu a cumprir. Qual é essa prestação? Aí tem que olhar lá o contrato. Se é uma prestação de dar, fazer, não fazer, você tem que olhar lá o contrato. Ocorre que, surgida essa pretensão, existe um prazo para o credor atuar. Esse prazo ele vai ser ou de decadência ou de prescrição. Qual é a diferença entre decadência e prescrição? É a mesma coisa? Não. A decadência atinge exatamente a pretensão. A prescrição atinge a ação, direito de ação, para sujeitar o devedor a cumprir a obrigação. Então, alguns prazos, vocês vão ver no Código Civil, são de decadência, porque atinge, fulminam de vez a pretensão, e outros prazos atingem somente o direito de ação. A dívida existe, mas não se pode mais ser cobrada, porque perdeu o prazo. Tá? Essa é a diferença. Por exemplo, quando atinge a decadência, quando o prazo é de decadência, atinge e fulmina a pretensão. O devedor não lhe deve mais nada. Acabou. A pretensão que você tinha, ela desapareceu. Quando o prazo é de prescrição, atinge só o direito de ação. A pretensão ainda existe. O credor, o devedor, se ele quiser voluntariamente pagar, ele pode. A dívida ainda existe, mas você já não pode mais entrar com a ação. Porque quando há um descumprimento daquela obrigação lá, aqui, ó, nosso esquema, credor, devedor, prestação. É o nosso esquema de obrigação, né? Um negócio jurídico. Via de regra vai ser assim, credor de um lado, devedor do outro, uma prestação. Esse esquema aqui, do direito material, direito civil, uma obrigação de direito civil, quando ele é descumprido, o devedor não cumpre a prestação, o devedor não pagou, não cumpriu a prestação. O que sobra o credor? O credor não pode entrar na casa do devedor, meter lá o pé na porta, entrar lá na casa dele, pegar a carteira dele, pegar o dinheiro e se pagar. Não pode. Ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar poder judiciário.
Para quê? Para entrar com uma ação. É por isso que é interessante a questão da prescrição, porque a prescrição ela atinge o direito de ação. E o direito de ação ele vai envolver 3 pessoas, né? O juiz, o autor da ação e o réu da ação, que vocês estão aprendendo em teoria geral do processo, né? O autor da ação é quem está pedindo alguma coisa para o juiz, o réu da ação é contra quem se pede e o juiz é para quem se pede. Tá? Então, o autor pede alguma coisa para o juiz que condene o réu a pagar ao autor o valor da prestação. Então, quem é o A aqui nessa relação da ação? O A é o credor. O A é o credor daquela relação, dessa relação bem aqui, ó, dessa relação aqui de direito civil. O A é esse aqui, ó, é o credor. Porque o credor que for prejudicado está pedindo no judiciário alguma coisa. Então, o A é o credor. O R, quem é o réu desse processo? Bom, o réu é esse cara bem aqui, né? É o devedor. É ele que está devendo a prestação. Então, o R aqui é o devedor. E o J é o juiz para quem o credor vai pedir. Então, o credor, que aqui ele é chamado de autor da ação, e o réu aqui o devedor é chamado de réu da ação. Vocês estão estudando, né? Teoria geral do processo. E, então, as figuras se invertem, né? se invertem assim, elas se transformam. O credor, ele é transformado em autor da ação e o devedor é transformado em réu da ação. O que se pede? O que o credor está pedindo? O credor está pedindo, exercendo aqui o direito de ação. O que é o direito de ação? É o direito de poder pedir ao juiz que condene o réu. Isso aqui é o credor quer uma condenação que ele pede, né? Ele quer uma condenação do réu a cumprir aquela prestação. Cumprir a prestação. Pronto. Só que para ele exercitar esse direito de ação aqui, ele tem um prazo. Tá? Esse que é o problema que atinge a prescrição e a decadência. Ele tem um prazo para exercitar esse direito. Se ele não exercita no prazo, o que acontece? Ele perde, olha, presta atenção, ele perde o direito de ação. Ele não tem mais direito disso daqui, tá? Ele não tem. Ele pode ter até a pretensão, tá? A pretensão ele ainda tem, mas ele não pode exercitar esse direito de ação. Ele perde o direito de ação. Então, o direito de ação, ele deixa de ser um direito, o credor vai perder se não for cumprido no prazo. No prazo. Ó, é o que estabelece o artigo 189, acompanha aí. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos do artigo 205 e 206. Tá? Então, o que acontece? Se extingue, ele não tem mais como conseguir entrar com aquela ação. Tem algumas causas que interrompem a prescrição, outras causas que suspendem a prescrição. E vamos ver diretamente o artigo que fala da tabelinha dos prazos, que é o artigo 206 do Código Civil. O artigo 206 do Código Civil, ele tem uma tabelinha de prazos que fica fácil de você entender quando ocorre a prescrição, né? A regra geral, a prescrição ocorre em 10 anos.
regra geral, ela ocorre em 10 anos, salvo se a lei não estabelecer prazo menor. Então, essa é a regra geral. Então, aqui o contrato foi fixado, né? O contrato foi fixado aqui, credor, devedor, tudo direitinho, descumpriu a obrigação, pronto, descumpriu, começou a contar. É violado o direito, nasce a pretensão, né? Violado o direito, nasce a pretensão. E essa pretensão começou a correr, o prazo correu. Aí aconteceu a prescrição, bem aqui, prescrição, tá? Morreu, acabou, tá? Acabou. Não tem mais como cobrar essa dívida, né? O devedor pode pagar voluntariamente? Pode. Se quiser pagar, pode. A dívida em si existe, né? Só que a possibilidade de você poder judicializar ela e ir para o judiciário, essa que não existe mais. Por quê? Porque já foi embora. Então, a regra geral é que, por isso que tem um ditado que diz, o direito não socorre aos que dormem. Então, os prazos, eles precisam ser cumpridos. É engraçado isso, né? Direito não socorre aos que dormem. Mas vem bem a calhar por causa disso, né? Por que é assim? Porque não é razoável que esse laço que vincula credor e devedor fique eterno. Se não tivesse um prazo, isso ia ficar eterno, vitalício, até morrer. Ia ficar com essa obrigação. E não é razoável. O razoável é que haja um prazo para a pessoa se livre da obrigação. Se ela não mostrou interesse em 10 anos, ó, passou 10 anos e ela não mostrou interesse em cobrar essa dívida, porque ela não tem mais interesse, já perdoou, já não faz mais sentido o direito ainda tutelar isso, né? Ficar preocupado com isso. Então, as obrigações, elas em regra, se extingue pela prescrição em 10 anos. A pretensão de cobrar, não a obrigação em si. A obrigação ainda subsiste, né? O devedor, se quiser voluntariamente pagar, ele ainda pode pagar. O que acabou é a possibilidade de você exercer essa pretensão em juízo, né, num processo judicial. Então, quais são esses prazos? Bom, em um ano, prazo que o artigo 206, o prazo que o artigo 206 dá, um ano, deixa eu botar só os parágrafos aqui, um ano, 2 anos, 3 anos, acompanha aí no artigo 206, 3 anos, 4 anos, 4 anos e 5 anos. Então, regra geral, 10. Mas tem casos em que ocorre com bem menos, né? Bem menos. Um ano, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Então, vamos ver lá os casos de um ano, né? Quando é que a pretensão, o que é a pretensão? É aquela possibilidade de cobrar a dívida em juízo, na justiça. Quando é que ela prescreve? Bom, em um ano, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados ao consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. É o caso do dono do hotel, né? Ficou a dívida, a pessoa se hospedou, ficou a dívida, e ela tem um ano para cobrar essa dívida. Se em um ano ela não cobrar, a dívida prescreveu. O que significa a dívida prescreveu? Ela desapareceu? Não, a dívida existe. O que desapareceu é a possibilidade do credor poder cobrá-la judicialmente. O devedor pode pagar voluntário? Pode, sem problema. Vai pagar? Provavelmente não. Enfim. Também prescreve em um ano as ações entre segurado e segurador. Segurado e segurador. Contrato de seguro de vida, prescreve em um ano, tá? Então, ocorrido o evento, a seguradora não pagou, o credor, no caso o segurado, tem um ano para cobrar da seguradora na justiça. E se passar de um ano, pronto.
prescreveu, tá? Era um seguro milionário, mas se passou de um ano, prescreveu. E é bem rápido, né? Um ano passa voando. Terceira hipótese, a pretensão dos tabeliães, olha lá dos tabeliões, lembra que eu falei do tabelião? A pretensão dos tabeliões, auxiliares de justiça, eventuários de justiça, árbitros e peritos pela percepção dos emolumentos, custas e honorários. De repente o tabelião fez a escritura pública e deixou para você pagar depois, a prazo. E aí ele tem um ano para lhe cobrar. Se em um ano ele não cobrou, a dívida prescreveu. Mas geralmente eles cobram no ato, eles não fazem a prazo. Mas na hipótese de ele fazer, ele prescreve em um ano. Item 4. Em um ano também a pretensão dos peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade, contada a publicação da ata. Isso é no caso de sociedade anônima, tem um prazo também. 5. Pretensão dos credores não pagos contra os sócios acionistas, também questão de sociedade anônima. Parágrafo 2º. Em 2 anos, quais são os casos de 2 anos? Em 2 anos, a pretensão de haver prestação de alimentos. Aqui, ó, pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Então, a dívida de pensão de alimentos venceu, né? A pessoa não pagou. Aqui, ó, venceu. Venceu aqui, janeiro de 2018. Aí, ó, começou, né? Janeiro, fevereiro, março, foi indo embora. E a pessoa não cobrou. Aí passa para 2019, janeiro de 2019, e aí a pessoa não cobrou. Quando chegar em janeiro de 2020, ocorreu os 2 anos. Portanto, essa dívida ela ficou prescrita, ocorreu a prescrição. Com base no artigo 206 do Código Civil, parágrafo 2º, 216 do Código Civil, parágrafo 2º, tá? A dívida ficou prescrita. Nossa, mas era o dinheiro certo aqui, arrecadado tudo já direitinho, só faltava a pessoa cobrar. Mas ela não cobrou. E aí, o que aconteceu é que prescreveu, tá? Prescreveu. É porque se passou 2 anos, né, sem cobrar, é porque não estava precisando, né, dos alimentos. Tem uma lógica, né, na lei. Em 3 anos, quantas ações que prescrevem em 3 anos? O contrato de aluguel. Na aula passada a gente viu a lei de aluguel, né, lei de locação. Contrato de aluguel prescreve em 3 anos. A pretensão de ver rendas temporárias ou vitalícias também prescreve em 3 anos. A pretensão de haver juros, dividendos ou qualquer acessórios pagáveis em períodos maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Essa é mais para investidor, né? Para quem investe, tem 3 anos para reaver os juros. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, ações de enriquecimento sem causa. 4. A pretensão 5. A pretensão de reparação civil. Olha só a reparação civil que eu falei. 186 do Código Civil liga com a responsabilidade civil do artigo 927 do Código Civil. E o prazo que você tem para cobrar é 3 anos. Então, fulano causou um acidente, ultrapassou o sinal vermelho, foi negligente, causou dano no veículo do seu cliente. Qual é o prazo que você tem para entrar com a ação como advogado? 3 anos. Se em 3 anos você não entrar com a ação, a pretensão de reparação civil prescreveu. Existe até a dívida, mas você provavelmente o devedor não vai pagar de boa vontade, né? E aí prescreveu, seu cliente não pode fazer nada. Por isso que quando o seu cliente levar a documentação para você, você tem que ter muito cuidado com relação a datas, prazos, porque se não tiver tempo hábil para você fazer, é melhor não pegar a causa do que você pegar a causa, ficar
ficar na sua documentação, ficar sob seu poder. Nesse meio tempo aconteceu a prescrição, que você não viu direito, você não olhou lá o artigo 206 do Código Civil, e aí pronto, morreu. Não tem mais o que fazer. Seu cliente vai ficar morto de satisfeito com você, para não dizer o contrário, né? Justamente porque você se descuidou, né? Não viu o 206. Então, muito cuidado com essa questão de prazo e tipos de ação, né? Ação de reparação de danos, você já sabe que é 3 anos. O Banco do Brasil colocou o nome do credor no Serasa indevidamente. E ele passou 1 ano, 2 anos, 3 anos para entrar com a ação. Bom, prescreveu, né? Prescreveu. Onde é que está? 3 anos. Os 5, né? O 6, pretensão de restituição de lucros e dividendos, no caso de sociedade. Pretensão contra as pessoas indicadas por violação da lei ou estatuto, também no caso de sociedade, fundações, administradores de empresa, liquidantes de empresa, é voltado lá ao direito empresarial. 8. A pretensão de haver o pagamento de um título de crédito a contar do vencimento. O que é um título de crédito? Título de crédito é uma nota promissória, é uma letra de câmbio, é uma duplicata. Acho que vocês já viram esse nome, né? Duplicata. Esses documentos, eles são representativos de dívida. São documentos, esse e outros, tá? Esses aqui são só exemplos. Esse e outros são representativos de dívida. Esses documentos, a lei dá um poder maior. É um poder de serem eles só títulos executivos. E já vai direto para penhora, leilão, etc. Então, veja, cuidado. Se o seu cliente levou uma nota promissória para você cobrar, que é comum, né? Pessoas que vendem emitiram nota promissória para os devedores. Preste atenção no vencimento. Preste atenção na data do vencimento, porque ocorrido o vencimento, surge a pretensão do credor de cobrar. E aí é 3 anos, de acordo com o artigo 206, parágrafo 3º, o inciso é o 8º, né? 8º. Inciso 8º. Se você passar de 3 anos e der entrada no processo depois desse prazo, o réu vai fazer essa petição para o juiz reconhecer a prescrição e o caso vai ser extinto, ser encerrado. Do 8º, a pretensão contra as pessoas, cadê? Onde é que está? O 9º, a pretensão do beneficiário contra o segurador do caso de responsabilidade civil obrigatória. Esse aqui é o DPVAT. Contratos de responsabilidade civil obrigatória, seguro obrigatório, DPVAT. DPVAT também é 3 anos, tá? 3 anos. Já ouviram falar no DPVAT, né? Acidente de trânsito, contrato de seguro obrigatório, tem 3 anos para postular a indenização. O 9º, o parágrafo 4º agora, em 4 anos. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela a contar da aprovação das contas. Se é no caso de órfãos, né? Os órfãos são postos em tutela e o tutor tem que prestar contas do que está fazendo com o patrimônio dos pupilos, né? Dos tutelados. E se tiver alguma coisa errada, eles têm 4 anos para questionar. Parágrafo 5º. Em 5 anos, quais são as ações dos 5 anos? A cobrança de dívidas, né? Cobrança de dívidas tem que ser cobradas em 5 anos, tá? Cobrança de dívida. Então, o banco botou o nome lá no Serasa. Por isso que dizem assim que só fica 5 anos, né? Porque 5 anos é o prazo que o Código Civil estabelece
para se cobrar uma dívida. Então, se ele não pode mais cobrar a dívida, se ele não pode mais ajuizar a ação, se passou mais de 5 anos, ele não pode também cobrar pelo Serasa. Tá? Então, a pretensão de cobrança de dívidas prescreve em 5 anos. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, que estão aí os advogados, né, curadores, professores, pelos seus honorários, contado do prazo da conclusão do serviço. Então, você fez o contrato com o cliente não pagou, você tem 5 anos para poder cobrar, né? Os profissionais liberais, procuradores judiciais. 3. A pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Tá? Aqui no processo tem custas, tem despesas, tem honorários de advogado. Então imagina, você é um réu chamado indevidamente para cá e você tem gastos com advogado, você contrata um advogado, você tem gasto com despesas de passagem, de viagem e tal. Você tem um gasto. Você tem 5 anos para cobrar, né? Obviamente, se você venceu, né, o processo, você tem 5 anos para cobrar de quem lhe deu causa essa dívida. Bom, gente, assim a gente conclui o nosso material. Tá aí para vocês na cadê? Tô todo atrapalhando aqui nesse computador. Conclui. Então a gente conclui aqui o material, encerra aqui a nossa aula. Na próxima aula é a atividade, né? A prova. Que é no mesmo sistema que vocês já conhecem, o sistema do Google Forms, formulários. E vai ser uma prova mesmo, tá? Alguma pergunta que vocês queiram falar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém tem alguma dúvida? Compreenderam o que é um fato jurídico, ato jurídico, negócio jurídico, os vícios dos atos jurídicos, o prazo, prescrição e decadência? Tem alguma dúvida? Então tá, gente. Tá bom, obrigado, Samara. Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. No caso, a prova. Tchau.